Vamos lá para resolver essa questão que está aí na sua tela. Uma questão que caiu no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército do ano de 2015. Uma questão sobre corpos em órbita, tá? Gravitação universal. O texto da questão diz o seguinte: um satélite esférico homogêneo e de massa maminha gira com velocidade angular constante em torno de um planeta esférico homogêneo e de massa mamão, em uma órbita circular de raio R e período T, conforme figura abaixo. Considerando G a constante da gravitação universal, a massa do planeta em função de R, T e G é igual a quanto? Então, veja só. O que o problema está pedindo para a gente está ali nas linhas finais, né? Considerando G a constante da gravitação universal, a massa do planeta em função de R, T e G é igual a quanto? Essa é uma questão que tanto a solução quanto a resposta é literal, tá? Então você tem que aprender a trabalhar com as letras e não apenas com os números. Aliás, nas resoluções de questões que eu tenho feito com vocês, eu prestigio o cálculo literal e somente nas últimas linhas é que eu prefiro deixar para substituir por valores numéricos. A gente tem que aprender a trabalhar literalmente, ok? Então, nós vemos que o satélite ele está numa órbita circular. Quem foi que disse isso? O nosso querido problema, órbita circular. Então, se ele está no movimento circular, velocidade constante, então ele está sob a ação de uma resultante de forças que aponta para o centro dessa órbita e recebe o nome de resultante centrípeta. Observe que o planeta ele tem uma velocidade tangencial à sua órbita, nesse ponto que aí está. Eu coloquei o vetor velocidade. Bom, a tendência desse satélite é escapar pela tangente. Ele tende a fugir por aqui assim. A tendência dele é fugir nesse sentido aqui, ó. Ele tende a ir embora. Por que que ele não vai? Ele não vai embora porque tem uma força que puxa ele para o centro. Aí, essa força que puxa ele para o centro, pelo fato de alterar a direção do vetor velocidade, ela vai receber o nome de resultante centrípeta. Ela vai apontar para o centro da trajetória circular que ele está fazendo. Agora, quem é que vai fazer esse papel de resultante centrípeta? Exatamente ela, a força gravitacional. Então, a força gravitacional é quem faz o papel de resultante centrípeta. E essa resultante centrípeta vai fazer 90 graus com a velocidade orbital do satélite, tá? Vamos escrever aqui. Isso aqui é o que a gente chama de velocidade orbital. Bom, como que a gente vai começar a resolver essa questão? Então, nós vamos começar aplicando o conceito de resultante centrípeta. Essa força que está aqui, ela é a resultante centrípeta. A força resultante centrípeta é a força gravitacional, que obedece à lei da gravitação universal. Lembram? A lei da gravitação universal, ela diz que a força de atração entre os corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o centro de massa dos dois corpos, tá? Então, isso aqui é chamada de lei de, e eu vou escrever aqui para vocês, lei da gravitação
universal de Newton. Nosso amiguinho Isaac Newton. Ok? Então, nós vamos aplicar aí, por incrível que pareça, a segunda lei de Newton, né, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que a aceleração ela é centrípeta. Então, vamos aplicar aqui. Você vai ter, então, que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Quem é a resultante centrípeta? É a força grave, que é massa. A aceleração centrípeta, você já sabe que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio que o parta da curva. A força gravitacional obedece à lei da gravitação universal, que é isso aqui. Então, é G, mamão, maminha, sobre R ao quadrado, que é igual a maminha, aí V ao quadrado sobre Rzinho. E aí tem um detalhezinho. Tá vendo? Maminha cancela com maminha. E R cancela com R aqui. Aí você vai ficar com G, M, sobre R, igual a velocidade ao quadrado. Só que a gente vai ter que escrever isso em termos de velocidade angular. E aí, eu acho que você se lembra, né? Em termos de velocidade angular, vai ficar ômega ao quadrado vezes R ao quadrado. Bom, o que ele está pedindo para mim é a massa do planeta. Então, eu vou deixar tudo isolado desse lado aqui e vou passar o resto para o outro lado. E aí nós vamos ficar com G, M, ômega ao quadrado, R ao cubo. Então, a massa, que é o que eu procuro, em esse ômega, ele é 2π sobre período, tá ok? Tem que lembrar do movimento circular uniforme para fazer esse tipo de questão. Daí a importância da gente antes estudar movimento circular uniforme, porque isso é uma aplicação. A trajetória, ela não é circular na prática, mas aqui no problema ele diz que é. Então, nós aplicamos a teoria de movimento circular aqui, tá? Então, você vai ficar aqui com G, R ao cubo, e esse ômega, ele é 2π sobre período, elevado ao quadrado. Então, a massa vai ser G, R, 3, 4π quadrado sobre T quadrado. Bom, só organizando a continha agora, colocando as constantes, 4π quadrado vezes G vezes R3 sobre T2. E isso aqui é o que a gente chama de resposta da questão. Por quê? Porque ele pediu para mim, ó, a resposta M em função de R, T e G. Quer ver? Olha só, 4π quadrado GR3, ó, T2G. Tá vendo? Ó? Resposta letra A, o gabarito é letra E, perdão. Tá? O que ele pediu para mim é uma resposta em função de R, T e G. E foi isso que eu encontrei. Tá? Quando eu resolvo uma questão como essa, normalmente o aluno pergunta, professor, como é que eu sei que eu tenho que seguir esses caminhos? Ora, você vai pelo tipo de movimento que o satélite tem. O movimento é circular. Então, ele tem uma força que é uma resultante centrípeta. Quem é que faz o papel de resultante centrípeta? A força de atração gravitacional. Aí eu escrevo a segunda lei de Newton e vou desenvolvendo, olha lá. Tá vendo?
Ai, professor, mas como é que eu sei que quando chegar bem aqui, eu tenho que escrever essa velocidade em função de ômega ao quadrado vezes r ao quadrado? Você sabe por quê? Porque ele está pedindo a resposta para você em função de R, T e G. E T é o período, né? E o período vai estar na velocidade angular. Tá vendo? Ó? Que aparece bem aqui. Ok. Então tá aí, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.